Imagina crescer ouvindo que sentir é errado, que o prazer é sujo, que sua libido é uma maldição que precisa ser domada como se fosse um monstro perigoso. Esse ensinamento não é apenas uma ideia superficial. Ele é internalizado, vivido e sentido em cada escolha, em cada pensamento, em cada relação que você tem. Não é coincidência que tantos homens estejam presos em ciclos de culpa, vergonha e autodestruição das suas emoções. Esses ciclos não são frutos do acaso ou de uma fragilidade pessoal. Eles são o resultado direto de uma doutrina que por séculos moldou o comportamento, sufocou a natureza humana e transformou desejos saudáveis e naturais em pecado. E foi a religião quem criou essa prisão na mente dos homens. O cristianismo desenhou o homem como um ser incapaz de controlar seus impulsos. Legal, a clássica acusação de que o cristianismo veio para controlar as nossas vidas, né? E mais do que isso, impedir você de ter prazer, porque o seu corpo é mau. Essa é a visão cristã. O corpo do homem e da mulher é ruim. A gente postou recentemente, a gente fez um post, né? Umas semanas atrás, os argumentos que o apóstolo João, ele derruba ou defende com o seu evangelho. Na época de João, existia uma visão platonista que acreditava que o corpo, a matéria era algo ruim. Muitos cristãos no tempo do apóstolo João também acabaram emprestando essa visão dualista, e por isso em toda a história cristã tinham pessoas que se batiam, se maltratavam, se privavam, crendo que a matéria é algo ruim, de que somente o lado espiritual é algo bom. Mas você vai perceber que quando Jesus se fez carne, esse entendimento teológico muda tudo. Já nos faz entender que para Deus se importa com o corpo humano. Deus se importa comigo e com você. Deus se importa com os seus desejos. Deus se importa com o seu coração, com as suas emoções, com aquilo que você sente. E o que é mais interessante é que quando ele morreu para nos salvar, quando ele redimiu a nossa vida, ele não redimiu simplesmente a nossa alma, não redimiu simplesmente a parte espiritual nossa, ele redimiu também a nossa carne. Quando ele colocou o Espírito Santo, quando ele selou o Espírito Santo que habita em nós, o que o Espírito Santo faz dentro de mim e dentro de você? Ele alinha os nossos desejos. Aqueles desejos que foram corrompidos pelo pecado, que eram desejos que o próprio Deus colocou. Desejos naturais que foram corrompidos pelo pecado, que começaram a desejar coisas além daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. O Espírito Santo, ele vem e ele alinha esses desejos que então se tornaram carnais. Porque, de novo, pensa nisso. Foi Deus que colocou a libido no homem. Foi Deus que colocou as emoções no homem. Foi Deus que colocou os nossos sentimentos. Foi Deus que nos fez dessa forma. Por isso não é mal. Agora, quando o homem pecou, tudo se bagunçou. Mas quando ele nos salvou, ele alinhou tudo isso de acordo com a sua vontade. Só que esse alinhar para a vontade de Deus é uma vivência progressiva em Cristo. É o que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.